Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. E o programa de hoje é dedicado a um dos mais importantes personagens da política nacional. Ele é testemunha e protagonista da história contemporânea do Brasil. Seu pai era primo do ex-presidente Getúlio Vargas, sua mãe, irmã de Tancredo Neves. A política, portanto, está em seu DNA. Nasceu e se desenvolveu acompanhando de perto as decisões governamentais mais importantes do Brasil nas últimas décadas. Sua trajetória na vida pública brasileira passa pelos mais importantes cargos: secretário da Receita, ministro da Fazenda, ministro da Indústria e Comércio, deputado federal por vários mandatos, senador e hoje vice-governador do estado do Rio de Janeiro. Eu estou falando de Francisco Dornelles. E para analisar a trajetória política de Dornelles, eu convidei o cientista político Geraldo Tadeu. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Ricardo. Prazer estar aqui no seu programa, comentando a vida desse grande político e administrador do Brasil, que pelas suas relações familiares e políticas esteve no centro dos acontecimentos. Acompanhou, presenciou, foi testemunha, protagonista, enfim, viveu momentos efervescentes da vida política nacional. Sem dúvida. Nós vamos assistir não só um documento histórico, mas uma aula de ciência política, de como funciona o sistema político brasileiro, além de algumas histórias muito saborosas, umas anedotas muito interessantes para todo mundo que gosta de política, vai ter muito prazer em assistir. É interessantíssimo. Francisco Oswaldo Neves Dornelles tem 82 anos e uma história inscrita na República Brasileira. Quando eu nasci, um primo de meu pai, vamos chamar assim, era ditador do país, né? E meu pai sempre, embora bem mais moço que ele, tinha uma relação muito estreita. Sempre que íamos no Rio, íamos ao Palácio do Catete, né? E de modo que eu sempre vivi dentro de minha casa um clima político muito intenso. O meu pai era oficial do Exército, natural de São Borja. Meu avô também era de São Borja. Minha família paterna sempre fez política no Rio Grande do Sul. O irmão de meu pai foi governador do Sul, foi interventor, foi senador do Sul. Mas meu pai foi, como oficial do Exército, foi servir em São João del Rei, no 11º Regimento de Infantaria, onde praticamente adotou a cidade como sua. Lá nós moramos muitos anos. Ele casou com uma irmã do Tancredo, que também família política local, e ali eu vivi praticamente os 14 primeiros anos da minha vida. Depois fui para o Rio, terminei meu curso do Colégio Militar no Rio de Janeiro, fiz meus cursos universitários no Rio, casei no Rio, minhas filhas nasceram no Rio, de modo que a minha ligação com o Rio sempre foi muito profunda. Eu era estudante de Direito e ali, na deposição do Getúlio, era um processo que começou em 1953, havia uma reação muito grande. E eu hoje, com o tempo, e a gente vê como as coisas funcionam, e conhecendo um pouco de história, eu acho que o grande problema relacionado com a deposição do Getúlio, em 54, foi a posição que ele havia tomado de estabelecer o monopólio do petróleo. Assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil. Naquela época era um crime a pessoa falar em monopólio do petróleo, num país em que praticamente um grupo limitado de empresas multinacionais comandava o país e tinha uma força muito grande. Naquele período de 53, 54, você tinha uma única estação de televisão, que era ocupada dia e noite pelo Lacerda, que ia criticando Getúlio numa campanha muito violenta. E eu lembro meu pai me contando que em determinado momento ele, ainda na Casa Militar do Getúlio, foi ao Chateaubriand e perguntando se não podia atenuar um pouco a campanha contra o Getúlio, que era feito nas televisões dele. E ele disse ao meu pai: olha, que o problema é que o Getúlio está querendo comunizar o país, fez uma estatização do petróleo. Se ele praticamente voltar atrás na Petrobras, a televisão é dele o tempo todo. E meu pai falou com o Getúlio disse: não, eu já sabia disso, mas eu não volto atrás no problema da Petrobras.
Quando o Getúlio caiu, em 1954, começou logo um movimento muito grande, de um lado, aqueles que queriam impedir a eleição do Juscelino, e outros, aqueles que queriam garantir o processo eleitoral e a posse. Então, várias fórmulas foram apresentadas, União Nacional, candidato de consenso, todos eles queriam impressionar que o Juscelino retirasse a candidatura. Mas ele, numa posição muito corajosa, ele antecipou a convenção do PSD no início de 55, lançou a candidatura dele, e foi aquela frase célebre, quando fizeram aquela pressão, chegou a haver até um ensaio do movimento, de um manifesto militar. Ele disse: Deus poupou-me o sentimento do medo. E da mesma maneira que havia, de um lado, um movimento muito grande, tentando, em primeiro lugar, retirar a candidatura do Juscelino, e depois da eleição impedir a posse, o outro lado começou a se organizar também. O ministro Lott, o general Lott, que era ministro do Exército, tinha uma posição muito legalista. Ele não admitia ruptura constitucional. Quando chegou em novembro de 55, depois da eleição do Juscelino, o grupo que estava no poder, que era o presidente Café Filho, tentou um golpe de Estado. Então, o que eles procuraram fazer? O Café se afastaria da presidência da República, como se estivesse doente, e assumiu a presidência um deputado de Minas, o presidente da Câmara, que era o Carlos Lúcio, deputado de Leopoldina, eleito de Leopoldina, e ficava mais fácil, até como deputado mineiro, conduzir o golpe de Estado. Houve um acontecimento, faleceu o general Carrombert, que era um grande líder militar naquela época, que as Forças Armadas participavam ativamente dos acontecimentos políticos. E no enterro do general Carrombert, houve um discurso feito por um coronel Mamed, em que agredia muito a situação, ou a possível volta de pessoas comprometidas com o getulismo ao poder, entre os quais o Juscelino. E aí houve o seguinte, como ele estava na Escola Superior de Guerra, o Marechal Lott só podia prendê-lo com autorização do presidente da República. E dentro desse impasse, o presidente da República negou a autorização. E ele decidiu, então, botou o cargo à disposição, que ia ser entregue a um general também comprometido com o golpe, o general Fiuza de Castro. Isso foi em 10 de novembro de 55. Mas nesse período que marcaram a posse para o dia seguinte. Mas já havia um movimento militar muito grande, comandado pelo general Denis, que era comandante do 1º Exército, de garantir a posse do Juscelino. O senhor Juscelino Kubitschek presta o juramento de manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Em seguida, assina o termo de posse. Minas já estava muito preparada e vários estados já estavam mais ou menos compromissados, de modo que na manhã de 11 de novembro, o Lott colocou o carro no dia 10 de novembro. Foi para casa e ali o movimento foi para a rua. Eu me lembro disso porque meu pai comandava o 3º Regimento de Infantaria, que era em São Gonçalo. E na minha casa faziam grandes reuniões de generais, coronéis, todo nesse movimento. O general Denis ia com frequência, viam 2 coronéis Bittencourt, que também compareciam, que eram articuladores desse movimento para garantir a posse do Juscelino, de modo que no 11 de novembro, esse grupo botou a tropa na rua, e antes mesmo do Lott decidir. Quando o Lott decidiu comandar o movimento, eram 5 horas ou 6 da manhã, praticamente o movimento já estava pronto. E recebeu a ordem do Denis para trazer a tropa. E ele trouxe a tropa toda, não atravessou as barcas, passou por Magé e ocupou ali a Praça da República. E, posteriormente do movimento, o Lott chamou meu pai, o Lott era um legalista enorme, e perguntou como é que ele tinha trazido a tropa de São Gonçalo à Praça da República em 5 minutos. Meu pai não entrou em detalhe, falei, eu não me lembro o período, ou quanto tempo eu levei para trazer a tropa de São Gonçalo à Praça da República. Mas, em decorrência disso, durante todo o período, o meu pai, que participou ativamente do movimento
a posse do Juscelino, e que trouxe as tropas. O Lott colocou ele numa função subalterna, onde ele ficou todo o tempo do governo do Juscelino, só voltou quando o DNI assumiu, e ele aí foi para o gabinete dele. Nessa aula de história dada pelo vice-governador Dornelles, pelo ex-ministro Dornelles, pelo ex-senador Dornelles, ficou interessante na minha avaliação, Geraldo, esse aspecto da vida política nacional de se contestar o resultado das urnas. Veja, como ele narrou ali, como ele citou para a gente, o presidente eleito Juscelino Kubitschek teve a sua eleição e no interregno entre a eleição e a posse, um golpe de Estado se armou para tentar derrubá-lo, gente que contestava a sua eleição, ou seja, essa contestação ao resultado democrático se repete na vida pública brasileira já há longo tempo, né, Geraldo? Uma das lições da história é justamente a gente ver que as coisas que nós vivemos hoje não são privilégio nosso, né? Já foram vividas em vários outros momentos. Nesse período, especialmente a que se refere o vice-governador Dornelles, o que está em jogo é um pouco a questão do legado da era Vargas, né? Lembrar que Vargas foi candidato em 1950, ungido pelos seus próprios seguidores, no sentido de defender o seu legado em termos sociais, a carteira de trabalho, enfim, a previdência social do trabalhador urbano, etc. E, por outro lado, as Forças Armadas, que sempre tiveram um papel, digamos, de mediação no jogo político, se tornaram francamente liberais a partir da candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes, que foi candidato em 2 eleições. Então, nesse movimento, se aproximou bastante da UDN, né, e a retórica golpista começou a se fazer mais presente no âmbito das Forças Armadas. O Dr. Dornelles citou aí em determinado momento, né, os movimentos militares divididos entre garantir ou não garantir a posse ou fomentar, ajudar o movimento golpista. Né? E em todas essas eleições havia muito inconformismo com o resultado. Brigadeiro Eduardo Gomes, por exemplo, por 2 vezes foi dito vencedor antecipado das eleições pela imprensa e perdeu. Perdeu para o Eurico Gaspar Dutra e perdeu para o Getúlio Vargas. E isso deixou os ânimos muito exaltados. O que a gente vê hoje de polarização é muito pouco perto do que fez Carlos Lacerda, por exemplo. Vamos agora ao intervalo, em seguida voltamos com o programa especial de Francisco Dornelles.